Hoje a gente vai receber aqui no estúdio o Rodrigo Duarte. Ele é artesão e professor especializado em fazer amigurumis de crochê. Ele possui várias placas com santos e hoje ele vem mostrar o seu trabalho. É por isso que eu já vou chegar aqui na sala, ó, vem junto comigo para acolher o Rodrigo. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então a gente já chega para cá, porque, gente, são tantas peças que eu não sei nem se a gente vai conseguir falar de todas, mas a gente quer mostrar com muito carinho e dedicação. Rodrigo, me conta uma coisa, como que começou o crochê na sua vida? Vanessa, infelizmente eu não posso te falar que foi num momento bom. Foi num momento ruim, onde eu estava passando por uma vulnerabilidade emocional depois da morte dos meus pais. E foi uma maneira que eu descobri de preencher a cabeça e pensar em coisas boas. Foi uma terapia. Eu costumo falar que foi muito terapêutico para mim, mas foi um instrumento que Deus utilizou na vida para me salvar. Olha só, tá vendo, gente? Deus vai colocando assim, ó, o caminho certo. Lá na frente a gente vê que era a mão de Deus mesmo nos conduzindo, não é verdade? Exatamente. E o Rodrigo, assim, que de uma forma profissional, você vem de onde? Profissionalmente, né? Você tem formação em outra área. Sim, eu sou cirurgião dentista. Não estou exercendo mais, agora eu trabalho somente com a minha arte, só com os amigurumis. Olha só, é minha que maravilhoso. Paixão, é o meu amor maior isso aqui e é o que eu gosto de fazer. E ensinar, então, é aquele quentinho que você traz no coração sempre. É o que esquenta mais, porque eu sou professor desde 16 anos. Aula particular, matemática, física, química, biologia. E depois ter a oportunidade de fazer isso aqui, que é o que eu amo, e poder ensinar outras pessoas a fazerem meu trabalho, as peças que eu crio, é um prazer, assim, é uma sensação inenarrável. Não tem nem como descrever. Rodrigo, pra gente começar, uma pessoa que não tem ainda intimidade com o crochê, o que ela precisa saber, o básico, para começar a fazer peças assim, para começar o passo a passo do aprendizado? Bom, primeiro ela precisa conhecer um pouquinho do material, onde na internet hoje, não só eu, como vários outros professores, a gente fala, né, sobre os fios, as agulhas, mas com relação ao crochê em si, a pessoa ela só precisa saber fazer o anel mágico, inclusive eu vou mostrar para vocês depois. Olha só! E um tipo de ponto. Só Somente isso? Com um ponto baixo, que é o mais básico do crochê, ela já consegue fazer várias peças diferentes. É claro que depois ela pode ir aprendendo outros pontos e ir incrementando, né? A gente vai descobrindo com o tempo, mas o ponto baixo já é suficiente para fazer. Rodrigo, vamos começar falando das peças. A gente vê aqui, ó, que estão concentrados dois tipos de peças aqui hoje. Inclusive o Rodrigo trouxe mais, mas a gente falou assim, não, ele volta em outras vezes para mostrar outra realidade. Em relação, a gente vê aqui brinquedos educativos, bichinhos que dá para decorar o quarto, a brinquedoteca e brinquedos que ensinam, além de tudo, né? Tem muita saída esse tipo de amigurumi? Tem bastante. Na verdade, eu sou um pouco conhecido pelas ideias um pouco diferenciadas. Eu costumo falar que eu não sou muito fã do mais do mesmo. Então, eu sempre estou buscando inovar de alguma forma. E teve uma época que eu estava muito voltado para os brinquedos educativos. Então, a gente estava sempre bolando brinquedinho de montar, que pudesse trabalhar com números, matemática, cores, né, com letras e tudo e tal. E aqui a gente até tem alguns exemplos. Tem o gatinho ali, que é de montar para estimular a motricidade, né, a coordenação motora. A centopeia, que tem as letrinhas. Eu já vou pegar um gatinho aqui, ó, pra gente mostrar pra quem tá em casa. Porque, gente, ó, ele sai desmonta, aqui. Pra quem é mãe, eu tenho uma bebê de 1 ano, então eu sei, assim, o quanto é importante isso aqui. E, ao mesmo tempo, já serve para decoração. Exatamente. Além de decorar, a criança vai fazendo ali, ó, um exercício motor fino e fazendo o encaixe de todas as peças. Que hoje a gente tem Legos e outros instrumentos, mas aqui tá tocando no tecido, tem uma textura especial. E as cores, né, gente? A beleza, olha só como que fica. Tem nome a gatinha? A gatinha é Aurora. Aurora, ó. Ele tava me contando que todos os seus bichinhos aqui tem nome, viu, gente? Tem nome e personalidade. Olha só, então aqui a Aurora a gente vê
para os mais pequenininhos, que é aquele momento, né, que vai treinando ali toda essa questão motora e sensorial também. Na alfabetização a gente já vê ali. Isso, essa aqui é a centopelia. Ela também é toda de desmontar, fazer o encaixe. Então eu brinco que é o Lego do crochê. Então ela vai tirando todas as pecinhas e a pessoa pode fazer com quantas pecinhas ela quiser. Se quiser. Inclusive eu tive alunas que trabalharam com números de um lado, letras de outro, cores de outro. Até porque eles têm aqui 4 lados. Então eu posso colocar aqui as vogais, os números daqui. E dá para ter mais criatividade por aí, né? Montar o nome da criança, talvez, para aprender a ensinar como que se escreve o próprio nome da criança, né? Então, gente, ó, todo o encaixe aqui tem a ordem certa do A, E, I, O, U. E o que você presta atenção em relação às cores? Porque eu vejo, assim, que é bem colorido, mas, assim, sincroniza essas cores. O que você traz, assim, de observação na hora de fazer? Então, eu gosto muito de cores primárias e secundárias, que são o básico das cores, porque eu acho que são cores que estimulam, né? Estimulam, assim, a questão do aprendizado e também já traz aquela alegria e já abre a possibilidade para outras combinações. Então, eu acho que quando eu utilizo mais essas cores primárias, eu acho que fica mais com a minha cara. Fica mais alegre, mais feliz. E fica mesmo. Dá uma harmonia. Sou assim, entendeu? E esse tipo de material e de alfabetização, assim, auxilia em crianças especiais, por exemplo, autistas, crianças com Down, aprender mesmo o alfabeto e os encaixes? Sim, totalmente. Inclusive, grande parte das minhas alunas trabalham com essas peças para esse tipo de ensino também. Ah, que legal. Muitas mesmo. As próprias mães, professoras vão desenvolvendo ali para trabalhar com as crianças especiais. Utilizando em sala de aula ou em casa também, né? Que legal. E a gente vê outros bichinhos que podem compor ali o enfeite do quarto. Além do enfeite, dá para dormir. Gente, é fofinho, viu? Esse é o tio Ali. Tio Ali? Tio Ali. Ele é um jacaré que é mais adulto e ele faz parte de uma coleção safari. Só que o restante da coleção foi toda viajar. Então ficou ele ficou só o tio Ali. Olha só, gente, e ó, eu vou virar atrás para vocês verem. Olha o cuidado dos braços, tem um botãozinho aqui, ó, na perna. É a articulação. Toda a articulação, olha só. Ó, aqui ele tá com uma base de sustentação por dentro, que às vezes a gente utiliza para deixar em pé. Mas ele é todo articulado. Ai, olha só. Ele mexe muito a cabecinha, divertido de brincar. Mexe bracinhos, mexe perninhas. Uma peça dessa, Rodrigo, vou falar o Rodrigo professor. Quanto tempo você demora para fazer? Você. Como eu já teço bem rápido, que já tem bastante prática, entre 5 horas e meia, 6 horas. Já faz essa peça. Isso, mas com bastante experiência, né? E rapidez. Para quem está começando, por exemplo, se não começou, fez alguns amigurumis e tudo, quanto tempo demoraria para fazer? Pra gente ver a questão da prática mesmo, porque você já é uma pessoa que tem bastante prática. Essas peças que são mais complexas, aí vai depender também da questão da velocidade da pessoa. Tem artesãs que são mais rápidas para tecer e tem aquelas que fazem em ponto bem devagarzinho. Entendi. Então é muito relativo. Né? Mas assim, numa velocidade média, assim, normal, entre 8 e 9 horas, sem pressa, parando para hidratar, para alongar, para não ter nenhum tipo de lesão. Olha só. É mais ou menos isso aí. O professor ainda dá a dica de como que tem que fazer, né, gente? Todo super importante. O processo. E a gente vê também, tem aqui um palhacinho também, ó, que é brinquedo educativo. Já vou pegar aqui, ó. Essa é a... Hortência. A Hortência. E temos aqui, ó, o palhacinho. Gente, esse brinquedinho aqui é da minha época. Da minha também. Não vamos entregar a idade. A gente lembra, e como que é divertida a brincadeira, do esconder o put, achei, né, assim, com a criança. E a gente vê ali, ó, com as cores harmoniosas, chamando a atenção da criança, que é um brinquedo também que dá para utilizar muito em casa e ter como enfeite. E além disso, essa linha aqui dos palhacinhos, que na verdade eram 5 personagens, o palhacinho, o mágico, a bailarina, o macaquinho e mais um. Ele veio também para
trabalhar com a questão do reciclado, porque aqui por dentro a gente trabalha com potinho plástico para fazer essa base. Então eu gosto de utilizar muito isso também. Ai, que maravilhoso. Gente, eu sou um tipo de mãe prática. Então, quando eu faço aniversário de criança, por exemplo, eu procuro de todas as maneiras aproveitar o que eu tenho em casa. É uma ótima oportunidade para quem tem bichinhos de pelúcia, de crochê, de amigurumi, colocar tudo na mesa de aniversário e fazer ali um enfeite bem legal. Também dá para fazer com crochê, não dá? Dá sim. Inclusive, lá no meu começo, quando eu comecei a trabalhar como amigurumi, tinha empresas cerimoniais de São Paulo que encomendavam peças de mim, aqui em Goiânia, para poder fazer decoração de festas lá. Olha só! E aqui a gente vê um porta-utilidades, que é um porta-canetinha, que ali é o quê? Um dinossauro que nós temos. É um dinossauro, é o Dexter, é o mais famoso da minha coleção. Ah, é? As crianças se encantam, se apaixonam. Isso, o Dexter aí tem a linha dele, que é a miniatura, tem ele com a esposa, namorada, que é a Hannah. E ele ficou lá porque a gente criou um certo apego, né? Então... tá ali no coração, não desapega isso. mais. E ele também entra na linha de reaproveitamento, com material plástico por dentro. Material reciclável. Isso, para usar aquilo que a gente ia jogar no lixo, né? A gente usa ali como base, limpa, lava direitinho e utiliza como base para fazer essa sustentação. Temos aqui a ovelhinha também. Isso. Essa ovelhinha foi um padrão, a gente chama de padrão, né, de receita, que eu criei, que era a Dolly. E essa aqui, exclusivamente, não fui eu quem confeccionei, mas eu trouxe porque ela é o trabalho de uma aluna minha, lá de São Paulo, inclusive, que ela fez e me presenteou. Ah, que legal! Então ela aprendeu com você e te mandou um presente. Exatamente. O dia que nós encontramos, ela me presenteou com essa peça e eu fiz questão de trazer para ver o trabalho das meninas. Uma coisa é você confeccionar, mas eu acredito que seja diferente da aula. E é isso que você começou a desenvolver. Antes você fazia para vender e hoje você faz aulas. Isso. Lá no comecinho, Vanessa, eu só pegava as encomendas das peças. Sim. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu podia inventar as minhas próprias peças, as minhas próprias coisas, né? E algumas pessoas gostaram e começaram a pedir para que eu ensinasse. Então, eu comecei a ensinar devagarzinho e aí algumas pessoas, né, mostraram para outras e chegou no momento em que eu não conseguia atender a demanda mais das encomendas e das aulas. Então, eu tive que optar. São dois nichos diferentes que a gente pode explorar dentro do artesanato, né? Com o crochê, com o amigurumi, com o macramê, com qualquer outra técnica. Mas chegou num ponto que não dava mais para conciliar as duas coisas. Então, ou eu fazia as encomendas ou eu trabalhava com as aulas. E a gente vê aí na tela o arroba do Instagram dele, para você poder acompanhar. Você ensina muita coisa pelo seu Instagram também. Sim, e inclusive eu faço também pelo Instagram os desafios gratuitos, onde eu crio uma peça específica, convido o pessoal para participar, eu vou fornecendo a receita e as meninas vão fazendo ali num determinado período de tempo. E hoje você vai ensinar alguma coisa pra gente? Na então, prática? Vou mostrar aqui alguns princípios básicos que a gente precisa para poder trabalhar com essas peças. São princípios que não podem faltar. Mas aí acho que no final a gente acaba tendo uma pecinha bem mais simples, mas para o pessoal que ainda não conhece a técnica já sentir mais ou menos. Olha que maravilhoso, como é que é. Para você se testar em casa também. Tem interesse, tem facilidade, gostou da ideia, vai poder comprovar também. Mais outro ponto que eu queria tocar aqui com o Rodrigo, ali a gente vê um presépio, temos ali um anjinho, o menino Jesus embaixo, Maria, José. O Rodrigo tem um diferencial, porque ele teve a ideia de começar a fazer alguns santinhos pela internet. Só que aí foram muitas sugestões que você recebeu, é isso mesmo? Exatamente. Foi de onde surgiram as plaquinhas. Na verdade, eu iniciei com as plaquinhas natalinas esse ano. E foi uma maneira de trazer uma rapidez, né, e um produto que pudesse ter mais saída de venda para as minhas alunas. Eu estava sentindo a necessidade de ajudar as alunas com esse aspecto financeiro. Que é o desafio do professor. Exatamente. Porque eu sempre fiz peças mais trabalhosas, que requerem mais tempo para confeccionar. E esse ano eu falei, eu preciso ajudar as meninas a terem uma renda a mais nesse final de ano. A coisa já está tão difícil, né, para todo mundo. Então surgiu a ideia das plaquinhas natalinas. E logo em seguida
veio a ideia de colocar nas plaquinhas as santinhas. Que foi, inclusive, o pedido de uma dessas alunas, que seria para fazer Nossa Senhora Aparecida. Ah, que a gente vê ali, que tá ó. Aqui, né? Linda! E aí, de Nossa Senhora Aparecida, surgiram outras ideias e acabaram saindo aí 20 plaquinhas iniciais e depois a gente vai trabalhando mais algumas até chegar no total de 40 plaquinhas. 40, então, plaquinhas de santos que ele pôde desenvolver. Olha, aqui a gente vê Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Cecília, aqui Jesus. E haja criatividade, né? Você olhando e passando pro crochê. É uma arte. E tem que pesquisar bastante, porque as pessoas acham, às vezes, que é só você pegar a agulha e o fio e sair fazendo. Na verdade, eu faço um trabalho de pesquisa antes, até porque eu não conhecia todos os santinhos que me pediram. Então, eu tive que pesquisar, conhecer a história para saber exatamente o que representava todos os itens, né? Os ícones. O que caracterizava aquele Exatamente. santo, cor de roupa, os utensílios igual Santa Cecília com a harpa, porque ela era musicista. Então tem todos os detalhes. Tem todos os detalhes. E antes de sair tecendo, né, trabalhando com o fio a agulha, eu sento lá no meu ateliê e eu faço um desenho. Eu não sou muito bom desenhista, não, mas eu tento esboçar ali mais ou menos o que eu quero. E aí no desenho eu já determino mais ou menos algumas medidas, porque com base nisso eu já sei com quantas carreiras eu tenho que trabalhar, quantos aumentos eu tenho que fazer. E aí o trabalho vai tomando uma direção. E aí você faz e vai gravando e ensinando para as alunas de todo o Brasil. Isso. Primeiro eu faço a peça teste, que são as peças, né, as iniciais. Entendi. Depois eu faço uma segunda peça, onde eu vou gravando as aulas e aí vou disponibilizando pro pessoal. Ai, que maravilhoso. E é hora de colocar a mão na massa, não é, Rodrigo? Vamos lá. Gente, olha esse pingentinho que ele vai fazer, ó. Tá vendo? É esse mesmo aqui, ó, de Nossa Senhora de Guadalupe. Dá para colocar na árvore de Natal, para enfeitar, né, algum ambiente. Dá para fazer como chaveirinho, colocar em caixinhas para presentear, lembrancinha para batizado. Então dá para criar diversas coisas. É verdade. E na verdade, essa peça aqui, ela é uma peça muito, mas muito simples, que é só pra gente ter uma noção exatamente de como que a gente começa e como que a gente direciona o trabalho. Ok. No amigurumi, a gente pode utilizar o crochê em espiral, que é o mais comum. Mas a gente também tem peças que, às vezes, a gente pode usar o crochê linear, que é aquele de vai e vem. Ou aquele crochê também que a gente faz rodeando, como se nós fôssemos fazer um tapete. Né? Então, todas as técnicas são totalmente utilizadas, assim, e tá tudo certo. Ok. E por onde que a gente começa, Rodrigo? Então aqui eu peguei o anjinho de Nossa Senhora de Guadalupe para transformar num pingente. A primeira coisa que eu faço para a gente poder trabalhar essa peça, que é extremamente simples e rápida, é fazer o famoso anel mágico. O anel mágico, ele é um círculo que a gente faz aqui em torno dos dedos, ó, com o fio. E aqui, nesse fio, a gente faz uma voltinha para poder começar e faz esse nozinho aqui. Geralmente, quando a gente vai fazer um tapete, por exemplo, a gente faz esse nozinho também, só que a gente não faz o círculo em volta. E aqui, ó, a partir desse círculo, eu coloco os meus dedos aqui dentro para dar uma tensionada. E dentro desse círculo aqui, pegando os dois fiozinhos, eu começo a colocar os pontos, ó. Então, no amigurumi, geralmente a gente faz 6. Então, eu tô fazendo ponto baixo, que é o ponto mais comum de se trabalhar, né? Ó, 3, 4, 5 e 6. E aí ele chama mágico justamente que agora a gente vai fazer a mágica de fechar ele. A gente puxa a pontinha do fio aqui, ó. E ele vai fechar fazendo um círculo. Tá vendo? Eu não costumo puxar muito nesse início para não ficar com muita dificuldade de trabalhar na próxima carreira. Então aqui, ó, eu fiz um círculo mágico porque eu fechei. Eu gosto de passar aqui o fio, esse fio que eu puxei, eu gosto de passar aqui por dentro, ó, para utilizar como marcador. Marcador é onde marca o início e o final de uma carreira. Então quer dizer que aqui é o último ponto dessa primeira carreira e aqui eu vou ter o primeiro ponto da segunda. Então na segunda carreira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o famoso aumento, que é colocar 2 pontos em cada um desse ponto da base aqui.
Entendi. Ou seja, eu trabalhei na primeira carreira com 6, então a segunda vai ficar com 12. O que eu faço? Ó, eu venho em cada pontinho, coloco aqui um ponto, venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto. E aí eu vou repetindo isso. E fico lá no final com 12 pontos aqui nessa carreira. Certo. Começou com 6, depois dobra para 12. Exatamente. E vira essa pecinha aqui. Vai virar isso aqui, desse jeito. Então aqui eu tenho 2 carreiras trabalhadas. O que eu faço depois disso aqui? Para fazer essa peça, depois que eu trabalhei esses 12 pontos, eu faço 3 carreiras de 12 pontos também. Então é só circular, né? Carreira 3, 4 e 5 com 12 pontos. E aí ela vai ficar desse jeito, ó. Ela começa a se fechar, a fazer um copinho. E é esse princípio que vai fazendo o amigurumi criar forma. Entendi. Então tem peças que a gente vai fazendo aumentos, né? Sequência de aumentos, e aí ela vai fechando depois, quando a gente começa a fazer o que eu chamo de carreira plana. E aí ela vai pegando a forma e fechando dessa maneira. Como os pontos são muito fechadinhos, depois a gente consegue encher isso aqui com aquela fibra de acrílico, fibra de travesseiro, né? De boneca. E aí ele fica durinho, né? Fica firmezinho, igual uma boneca mesmo. Então, depois que eu faço as 3 carreiras, ele fica assim, né? Certo. E aí, para finalizar essa peça aqui, eu ainda faço uma última carreira onde eu tenho uma diminuição, ó. Então, a diminuição, eu coloco a agulha no primeiro ponto, puxo o fio, vou no segundo ponto, passo a agulha de novo, puxo o fio novamente, aí eu laço e passo por dentro dessas 3 alças, ó. Ou seja, eu tinha 2 pontos onde eu fiz um só. Um só. Por isso que chama de diminuição. E depois eu vou fazer, no próximo pontinho aqui, eu vou fazer um ponto normal, ó. E depois mais um ponto normal. Então, eram 4 pontos antes, ficaram 3. Sim. Eu vou repetir isso, né? Fazer a diminuição. E mais 2 pontos até o final dessa carreira. E aí eu fico lá no final dessa carreira aqui com 9 pontos. São 3 sequências. E aí ela vai ficar assim, ó. Dessa maneira, que ela tá achatadinha, mas ela vai ficar assim. Opa! Quando colocar o enchimento. Isso. Nesse caso aqui, eu nem usei o enchimento. Eu utilizei a técnica do 2D mesmo, que é essa técnica aqui, das santinhas. Então aqui, ó, eu pego onde eu finalizei a carreira, eu dobro ao meio, passo a agulha aqui por dentro para fechar. Ó, então eu pego um ponto de um lado, do outro e faço um ponto aqui fechando, ó. Essa técnica aqui especificamente, ela não vai enchimenta não. Certo. Mas poderia colocar também, aí ele ia ficar redondinho, né? Como a cabecinha mesmo do anjinho. E aqui no final, a gente arremata. Eu gosto de passar o fio por dentro. E aí eu escondo o fio por dentro dos outros pontos, passando algumas vezes assim. Com a própria agulha do crochê. Não tem nenhum segredo. Aí a gente pega, faz uns nozinhos para esconder, para ficar bem arrematado, né? Então eu puxo assim, passo por dentro de novo, ó. E depois eu escondo mais 1 ou 2 vezes por dentro do fio. A gente faz isso, já tá pronta a cabecinha. A cabecinha do anjo. Isso, e aí a gente só vem e corta bem rente. E ela fica dessa maneira aqui. Tá vendo? Certo. Então é bem simples, essa parte aqui é bem simples. Depois nós vamos fazer a asa. Então a asinha, ó, ela é feita com a técnica diferente dessa. Essa primeira que a gente fez é de crochê espiral. Essa aqui, ela é crochê linear. A gente vai fazendo carreira de vai e vem, vai e vem. Então como que eu trabalho? Vou trabalhar aqui com outro fio, né? Que é o branco. O branquinho das asas. Isso. Aí aqui eu vou pegar, colocar o fio no dedo e eu faço aqui um nó corrediço. Eu chamo de nó corrediço porque ele corre, ó, ele aumenta e diminui, tá vendo? Então a gente ajusta aqui e vou trabalhar com um ponto básico do crochê também, que é a correntinha. Vou fazer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ó. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá na segunda correntinha, contando de trás para frente, começo a fazer ponto baixo também, ó.
E quando eu trabalho com 11 correntinhas, eu sempre tenho um ponto baixo a menos. Então, são 10 pontos baixos que eu começo a fazer aqui. Então, eu vou até lá no final. Eu venho com 11 e volto com 10. Na verdade, a gente vem com 11 correntinhas e volta com 10 pontos baixos. Entendeu? Ok. Aí, a gente vai fazer 2 carreiras de 10 pontos baixos. Depois, 2 com 8, 2 com 6, 2 com 4. Só que, só para mostrar o detalhe, ó, eu fiz aqui a primeira carreira com 10. Quando chega aqui no final, eu subo uma correntinha, viro o trabalho e passo a tecer pelo avesso. Então, por isso que fala que é carreira de vai e vem. Porque agora eu vou tecer onde eu já tinha feito antes. Voltando aqui pelo lado do avesso. Então, eu faço novamente os 10. Chega lá no final, eu faço a correntinha novamente, viro o trabalho e faço 8. Entendi. Vem com 8, volto com 8. Depois com 6 e com 4. E aí a gente chega nesse resultado aqui. Nessa peça, sim. Inclusive dá para fazer de qualquer tamanho, né? Aqui eu deixei pequenininho. Ó, então aqui ó, eu finalizei a última carreirinha com 4 pontos. E aí o pessoal me pergunta, nossa, mas como que ela fica redondinha, assim, bonitinha aqui, né? Que é muito simples, ó. Eu venho aqui na lateral, vou passando a agulha no meio dos pontos aqui e vou puxando o fio, ó. Então, eu vou fazendo essas laçadas na agulha aqui. Olha o tanto que é fácil. Eu vou fazer um total de 7 ou 8, o máximo que eu conseguir. E aí, depois, eu pego o fio, laço e passo por dentro aqui, ó, de todas juntas. E aí, já virou a asinha, tá vendo? Já deu um formato diferenciado, né? Exatamente. Aí, só para firmar direitinho, eu passo o fio por dentro de novo e já puxo aqui para fazer o arremate, ó. Então, a gente já tem a asinha de anjo aqui. Aqui tem esse fiozinho de onde nós iniciamos, onde a gente vai arrematar do mesmo jeito, né? Esconder ele aqui por dentro. E aí, nós vamos deixar a asa desse jeito aqui, ó. Esse fio a gente não cortou, você percebeu? Por quê? Porque agora a gente vai pegar a famosa agulha de tapeceiro ou de tapeçaria, que é essa agulha aqui, ó. Ela é grande, tá vendo? Nós vamos colocar o fio aqui nela. E aí a gente vem aqui na parte de trás da cabeça e costura a asinha, ó. Então a gente pega, faz um pontinho aqui com a agulha, pegando lá na cabecinha e na asa e puxa. Só tomando cuidado para não ficar uma costura torta, né? Para ficar com o acabamento bem certinho. Então essa aqui é uma peça muito simplesinha. Sim. É o princípio de tudo, mas já tem um monte de informação para quem ainda não conhece. Para iniciar. Para iniciar, justamente. É ótimo. E dá para aproveitar agora o tempo do Natal, fazer enfeite para árvore. E de várias cores, inclusive. Usar da criatividade. Exatamente. Aí aqui, ó, a gente costurou a primeira asinha. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra aqui do outro lado. E aí a gente vai ter o resultado, que é esse aqui. Aqui eu coloquei um lacinho de cetim só para enfeitar e passei um cordãozinho, que é com fio dourado. Tem um fiozinho de poliéster que é vendido aí nas lojas de aviamento. E aí já tá pronto o nosso anjinho. Que ótimo. Olha, você vê aí em casa com detalhes. Olha só. Ficou lindo. A artesã pode aplicar alguns enfeitinhos, vamos supor, pérola, strass, né? Para poder E lembrando que esse anjinho é a inspiração desse, ó, de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso. Olha só. Dá para usar também nessa placa decorativa com os santinhos. E o bonito, gente, é a questão do acabamento. Você vê que a peça aqui por trás também, ó, tem toda a delicadeza de deixar bonita, porque na árvore de Natal ele pode virar e tudo, e ele continua caracterizado. Isso mesmo. Rodrigo, eu sei que você tem um trabalho belíssimo com coisas de Natal, com peças de Natal. Inclusive, ele trouxe esse presépio, né, assim, maravilhoso. Me fala uma coisa, você volta outras vezes para mostrar suas peças natalinas pra gente, inspirar todo mundo que tá em casa? Com toda certeza. É só fazer o convite que eu estarei aqui. Não, então a gente já vai entrar em contato, agendar, tá convidado para voltar e mostrar as peças natalinas.
para todo mundo de casa acompanhar. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vai ser um prazer retornar e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado que pelo maravilhoso. convite. A gente que agradece, né, por essa aula.